Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que toda semana traz um programa derivado e dirigido a todo o cidadão, sobre seus direitos e os seus deveres. Hoje temos o prazer de receber novamente em nossos estúdios o jovem advogado Dr. Renan Gomide. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado você, Hamilton, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos falar um pouquinho de direito do consumidor? Vamos. Nós vamos começar por um tema. Nós sabemos que nas grandes metrópoles há um boom no crescimento imobiliário. E com esse crescimento, obviamente, há muitas dúvidas de compradores a respeito de corretagem de imóveis. Primeiro, corretagem de imóveis é legal? E o que fazer quando existe abuso nessa cobrança, doutor? Bom, Milton, é um tema muito pertinente. Realmente, o mercado imobiliário está muito aquecido, no país inteiro como um todo. E por causa disso acontecem alguns abusos. A primeira pergunta, sim, a corretagem é legal, tá? Mas o que é a corretagem? A corretagem, o corretor ele vai trabalhar ou para o comprador ou para o vendedor. Quando você vai até a imobiliária, dá as características do imóvel que você quer e o corretor vai atrás disso, ele está trabalhando para você, logo nada mais justo do que ele receba remuneração por isso. Seria um serviço bem prestado de corretagem. O que acontece muito hoje em dia, que lá nós temos isso a rodo no escritório. As pessoas se direcionam até o estande do empreendimento. Por exemplo, algumas empresas grandes aqui que constroem apartamentos ou casas em condomínios, essas coisas, fazem o empreendimento, o loteamento, o apartamento e deixam um estande, normalmente ou com um apartamento decorado ou com uma casa decorada. A pessoa se dirige até o estande, que tem a logomarca da empresa que construiu, tá? Só, via de regra, com nomes letras garrafais, bem gigante, bem chamativo, e começa a se informar sobre o apartamento, sobre o imóvel, e decide adquirir. Ela acredita que ela está adquirindo da empresa, do empreendedor, da incorporadora / vendedora, a gente fala. Só que, na verdade, ela está adquirindo de uma imobiliária, porque quem está lá são corretores de plantão, que ficam para vender. Nesse caso, não é correta a cobrança de corretagem. Por quê? O corretor ele não está trabalhando para você. Você não foi até a imobiliária e pediu umas características A, B e C para ele ir atrás e trazer um imóvel para você comprar. Você chegou no local, alguém pagou para ele estar lá de local, ou deveria ter pago, porque às vezes não paga, porque se você chegou no local e ele já está lá, não foi você que levou ele. Outra prova de que ele não está trabalhando para você é que se você falar, eu quero ver um outro imóvel, ele não pode sair do stand e te levar. Ele tem que ficar de plantão vendendo aquele imóvel. Se você começar a perguntar de um empreendimento concorrente, ele também não vai poder vender. Novamente, por quê? Porque quem efetivamente contratou, para quem efetivamente está trabalhando, é a incorporadora, é a empresa que está lá, que pagou para ele ficar lá. Tá? Ele, na verdade, ele é mais um vendedor do que um corretor. Mas o que acontece? Infelizmente, eles colocam a taxa de corretagem e fazem você, comprador, infelizmente o consumidor que está adquirindo, pagar para eles. E muitas vezes eles recebem em dobro, eles recebem de você, consumidor, que foi lá e comprou e pagou, e recebem, mesmo que mínima, uma porcentagem da incorporadora, por ele ter conseguido fazer a venda. Aí a saída para o consumidor é procurar a justiça, porque dificilmente na hora da compra eles vão retirar essa cláusula. As opções são, você compra assim ou fica sem o bem, sem o imóvel, e depois entrar na justiça para conseguir reaver essa corretagem indevida. Que, repito, não é que toda corretagem é indevida. Nesse caso específico, que você se dirige até o empreendimento, chega lá, já tem uma pessoa de plantão, trabalhando para uma outra empresa, tentando vender só aquilo, que ele não pode te levar para outro lugar, não pode vender outra concorrência, outro produto concorrente, é indevido sim a corretagem. E aí a justiça é o caminho. Doutor, e nesses feirões de casa própria, de apartamentos, enfim, pode acontecer também o abuso de corretagem? Normal, quase sempre acontece. Que eu volto a dizer, o corretor, via de regra, ele trabalha mais para o vendedor do que para o comprador, via de regra. Mas ele pode trabalhar para o comprador quando o comprador vai até a imobiliária, dá as características do imóvel e ele dá uma lista dos imóveis disponíveis. Nessas feiras, nada mais é do que a situação semelhante à que eu disse agora há pouco. Embora não seja um stand específico, são vários stands. Alguém pagou para eles, ou eles tinham uma expectativa de alguém que chamou eles, para ir lá vender. Se você chegar lá e falar para o corretor, eu quero ir ver o imóvel
B agora, diferente do que ele está vendendo. Ele pode sair? É uma questão que você tem que se fazer. Ele pode vender coisa concorrente do que ele está vendendo agora? Ele pode vender um imóvel, apartamento, casa, terreno, seja o que for, diferente do qual ele está promovendo? Se a resposta for não, se ele não pode vender algo diferente, se ele não pode ir atrás de outro empreendimento com você, ele nada mais é que um vendedor que está ali fazendo o trabalho de outra pessoa. Logo, quem tem que remunerar é a incorporadora ou vendedora que colocou ele lá, e não você, consumidor, que chegou no local para comprar. Agora, se ele puder fazer todas essas características, aí tudo bem. Poderia visualizar uma corretagem. Quer dizer que a melhor maneira, então, por exemplo, eu comprador de um imóvel, e se eu vir um imóvel anunciado por uma imobiliária e esse imóvel está dentro de um conjunto habitacional, por exemplo, eu posso ver sem a participação de um corretor que lá está de plantão e depois combinar com a imobiliária o restante do negócio? Olha, a lei, vamos falar assim, quando você vai, para o contrato ficar listo, primeira coisa, você vai no empreendimento. Vamos esquecer, você falou se você vê anunciado pela imobiliária. Sim. Nesse caso, a imobiliária está fazendo um pouco a parte dela. Então seria uma situação discutível. Agora, vamos partir do princípio, da maioria dos casos, que a pessoa vai direto ao empreendimento. Ela digita na internet o nome do empreendimento, sai lá o site da empresa que constrói, grandes empresas, não vamos citar nomes, mas grandes empresas no Brasil que constrói, e ela vai lá crente de que ela está atuando, agindo direto com a empresa, que ela está comprando da empresa. Ela não sabe que tem um intermediário até o momento da venda. Tá? Na hora que chega no momento da venda, ela fala, mas não foi isso, sabe? Não era isso que eu queria. E aí não tem o que fazer. E tem outro detalhe. Para ficar mais lícito esse contrato, você teria que ter o direito de escolher o corretor que você quisesse. Tenta ir no empreendimento desse e falar, eu não vou comprar da imobiliária X, porque eu tenho uma pessoa de muita confiança minha, que é corretor autônomo, ou é corretor da imobiliária Y, uma imobiliária Z, que não tem convênio com o empreendimento, e ver se eles autorizam a venda do empreendimento. Aqui em Rio Preto, nós temos vários casos recentes, até de um empreendimento muito grande aqui, não vamos citar nomes, mas algo que movimentou muito a cidade. Se eu não me engano, eram 3 imobiliárias autorizadas a vender os imóveis, os bens desse empreendimento grande de Rio Preto, que movimentou muito Rio Preto. Se você fosse alguém que não estava dentro desse grupo fechado, contratado por esse grande grupo que construiu esse imóvel, você não conseguiria comprar. De novo, se trata, na verdade, de uma venda casada. Sim. Eles obrigam você a adquirir o trabalho de corretagem eleito por eles, sim, e não eleito por você, consumidor, que é mais uma violação do direito do consumidor. Então, quer dizer que é meio que corporativo. Sim, um grande corporativismo. Eu tenho amizade com determinadas... Tem alguns aqui em Rio Preto que eu já vi, eu falo aqui em Rio Preto porque é a nossa cidade, mas também tem outras, que chegam a beira o absurdo. O empreendedor, a incorporadora que fez o evento, que fez o imóvel, que está vendendo o imóvel, ela, os mesmos sócios, cria uma segunda pessoa jurídica corretora, que vende o imóvel que ela mesma construiu e cobra a corretagem de você. Ou seja, você está comprando dela, é o mesmo sócio, tanto da imobiliária quanto da incorporadora. E eu já vi isso aqui, nós tivemos um caso assim. E ela está comprando a corretagem de você. Você está comprando direto do cara. Ele só está colocando uma pessoa jurídica a mais no meio do percurso, do trâmite legal, para conseguir aumentar os lucros que já são assim, abusivos, já beiram absurdo os lucros da imobiliárias aqui na nossa cidade. Tanto é que a gente não vê nenhuma delas quebrando, né? Só o consumidor devolvendo. Mas, resumidamente, é isso. Fora os contratos, você não chegou a conversar sobre esse tema, as cláusulas ilegais que tem nos contratos de imóveis. Tá? Quando você compra, só estendendo um pouquinho, normalmente tem a multa. A multa, 90% dos contratos imobiliários, ela só é para o consumidor, nunca para a incorporadora vendedora. Funciona assim. Se você não pagar em dia, tem uma multa absurda, você pode perder o empreendimento, perder o imóvel, ter que devolver o dinheiro em dobro, um monte de coisa. Se eles não entregarem em dia, eles têm um prazo extra de 180 dias. E dentro desse prazo extra, por qualquer motivo, eles podem rescindir o contrato e só devolver de volta para você o que você pagou corrigido. Sem multa, sem nada. É muito lucrativo, ou seja, a empresa pega o dinheiro dos mutuários, de todo mundo, pega milhões, trabalha com esses milhões no mercado financeiro, onde for que seja, passa 5 anos, não entrega o empreendimento, devolve esse dinheiro corrigido. Ela transformou 5 milhões em 10, vai devolver 7, 8 milhões corrigido. Ganhou 2 sem fazer nada. E outra multa, cláusula abusiva é a multa, que normalmente eles colocam que você vai pagar 20%, ou 10%, ou 5% sobre o valor do imóvel. Isso é absurdo, isso não existe, é contra a lei, é contra tudo. A porcentagem da multa pode existir por despesas dentro de um parâmetro legal que a justiça tem entendido entre 5% e 10%, qualquer coisa acima disso é abusivo, dentro do valor pago.
explicando a diferença. Às vezes o imóvel vale 150 mil, você já pagou 10 mil. Eles querem 10% de 150, que é 15 mil. Então você rescinde o contrato e fica devendo 5. O correto é 10% de 10 mil. Ou seja, eles teriam que devolver 9 mil e ficar com 1.000. Só, não mais do que isso. Então é uma outra cláusula abusiva que tem no contrato e que eu volto a dizer. Infelizmente, na hora de contratar, são contratos de adesão padrão, que, acreditem ou não, nós já vimos, da página 3 em diante, os contratos são iguais. Ele só muda a página 1 e 2. O que é a página 1 e 2? Nome da parte e valor do empreendimento. Ou seja, passados os meses, o empreendimento vai subindo o valor, eles alteram. E muitas empresas não se dão nem o trabalho de manter a mesma fonte, o mesmo tamanho e o mesmo timbre do resto. Você vê que alteraram as duas primeiras páginas e o resto do contrato de adesão está idêntico, imutável, do jeito que todo mundo comprou. Muito bom, doutor. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto, haja vista, porque direito do consumidor é muito longo. Nós vamos trocar de assunto, mas agora a pergunta vem das ruas. Vamos lá? O que quer dizer a palavra hipossuficiência do consumidor? Também é um tema que dá margem a muitas conversas, a muitas discussões. A hipossuficiência do consumidor quer dizer que o consumidor é a parte mais fraca na relação jurídica de consumo. Por que isso? Porque normalmente a outra parte são grandes empresas, grandes pessoas jurídicas que têm muito poder econômico para impor sobre o consumidor. Se a lei não tivesse criado nenhum mecanismo para defender o consumidor, ele acabaria perdendo quase todas as ações perante a justiça. Então, quais são alguns dos mecanismos que tem para defender o consumidor nesses casos? A inversão do ônus da prova. Isso quer dizer o quê? Se você, consumidor, alega um fato específico, por exemplo, eu liguei no centro de atendimento ao consumidor da empresa, no SAC, e eles não providenciaram a solução, o produto veio com vício oculto, alguma coisa assim. Você, consumidor, terá muita dificuldade de provar isso. Enquanto que a empresa, para ela, caso ela esteja falando a verdade, será fácil provar que você, consumidor, não está contando a verdade. Então, inverte o ônus da prova. A partir do momento que você alegou que teve um defeito, que teve um mau atendimento, que não foi cumprida a lei, não é você que tem que provar isso, como é comum no judiciário que quem alega a prova. Inverte. A empresa passa a ter que provar que ela não agiu dessa forma. Ou seja, ela, a empresa, vai ter que arranjar uma defesa para a sua acusação. E não você que com a sua acusação, né, vamos dizer assim, que vai ter que ficar provando o seu direito. Essa é uma das formas mais importantes que o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor hoje em dia. E tem algumas outras formas, alguns outros elementos que o Código de Defesa. Mas se eu for me alongar agora, a gente vai falar só sobre isso também. Ok. Nós vamos falando em consumidor, falando em compras. Hoje em dia se compra muito, principalmente pela internet. Doutor, quais as diferenças entre garantia legal, garantia contratual e garantia estendida? Essa é uma boa pergunta. A garantia legal, as pessoas confundem a garantia legal com a garantia contratual. A garantia legal é estabelecida em lei, no Código de Defesa do Consumidor. Ela é de 30 dias para produtos não duráveis, depois eu explicarei com calma, e de 90 dias para produtos duráveis, a partir da data da A, ou da aquisição do produto, B, ou do conhecimento do vício do produto, em casos de vício oculto. Essa é a garantia legal, estabelecida em lei no Código de Defesa do Consumidor. A garantia contratual é a que as empresas fornecem gratuitamente, vamos dizer assim, para o consumidor, a empresa que está vendendo o produto. Normalmente de 1 ano, o padrão. Detalhe, isso não é obrigado por lei. Por lei é 30 ou 90 dias. Se a empresa não quiser dar 1 ano, ela não é obrigada. Então, ela vale a partir da nota fiscal, que é a data de aquisição do produto. Tá? Normalmente ela não é coberta vícios ocultos. Os vícios ocultos são cobertados pela garantia legal, não contratual. A garantia estendida... E mesmo porque, doutor, com licença, claro, os vícios ocultos sempre aparecem... muito tempo após depois. A garantia contratual. Não sabemos o motivo desse mistério, né? Acontece muito em eletroeletrônico. Ele queima... Nós tivemos um caso com um aparelho celular, ele queimou. Parece piada. É exatamente 1 dia após o vencimento da garantia contratual. Mas se você catasse a nota fiscal, era, por exemplo, do dia 20 de agosto, ele queimou no dia 21. Quase mágico, mas continuamos. A garantia estendida, que é o terceiro tipo de garantia, é uma garantia feita por uma terceira empresa. Na verdade, é um seguro. Tá? Eles falam garantia, mas está contratando um seguro. Ele não é feito pela empresa que vendeu o produto para você, e não é a empresa que vendeu e fabricou. E também não é feito pela lei. É uma terceira empresa que está embutindo para você um seguro do produto. É como se você comprasse um aparelho de televisão, você tem a garantia legal, que a lei estabelece que ninguém pode quebrar, de 30
e 90 dias, 90 no caso, porque é bem durável. Você tem a garantia contratual, via de regra de 1 ano, da loja que te vendeu, do fabricante. E uma terceira empresa, normalmente que não aparece, que você não sabe disso, está te oferecendo a garantia estendida de 2, 3, 4 anos. Ela está vendendo um seguro para você. Ela está dizendo o quê? Se você tiver problema com esse produto em 2, 3, 4 anos, essa empresa vai garantir para você. Não é as outras duas, não é a vendedora, não é o fabricante, nada. É essa empresa. Só que isso normalmente está nas entrelinhas do contrato da garantia estendida. Por isso que tem uma pergunta das ruas para o senhor, doutor, relativa a isso. Doutor, você acha que vale a pena pagar pela garantia estendida? É uma boa pergunta. A garantia estendida, via de regra, não é um bom negócio. Não é que sempre não é um bom negócio, mas porque em direito não tem verdade absoluta de sim ou não. Ela não é um bom negócio porque normalmente não acrescenta muito para o consumidor. Ele vai ter um ônus maior, ou seja, um valor maior para pagar, sem ter uma contrapartida razoavelmente boa. Por quê? Ah, mas ela aumenta para 2, 3, 4 anos. Na verdade, os problemas que às vezes vão dar em 2, 3 ou 4 anos vão ser vícios ocultos, que já estariam protegidos pela garantia legal. Em 1 ano, a contratual quase que padrão de todas as empresas já está protegendo. Então, a não ser que ela tenha algum serviço extra, igual eu já vi, é raro, mas tem algumas garantias extras contratuais que prevêem que a pessoa leva o produto na sua casa, busca, te dá um substituto para você usar enquanto aquele está com defeito. Ou seja, a não ser que tenha realmente uma vantagem substancial, não compensa comprar a garantia estendida. E tem que ficar esperto, porque as lojas tentam, de todas as formas, vender ou empurrar para o consumidor essa garantia estendida. Mesmo porque elas têm uma parceria com essa terceira empresa que está dando a garantia. E os vendedores, com quase toda certeza, em quase todos os casos, ganham uma comissão por cada garantia estendida que eles conseguirem vender para o consumidor. Doutor Renan, para finalizar esse primeiro bloco, o que fazer? Nós vamos voltar ao problema do defeito oculto. Sem problemas. O que fazer quando o consumidor observa esse defeito oculto já depois de algum tempo? Como é que ele deve proceder? Vamos lá, esse é um caso assim, um pouco delicado. Por quê? Eu tenho que explicar um pouquinho de direito só para o consumidor entender, coisas básicas. Que nós dizemos que tem uma diferença entre o direito em si e o processo, que seria a parte de provar o direito. O direito em si diz, em caso de vício oculto, você tem aquele prazo de 30 ou 90 dias para reclamar, se for bem durável ou não durável. Ao contrário, não durável ou durável. Agora, para provar o vício oculto que fica uma situação difícil. No caso, a gente fala de aparelhos eletrônicos porque hoje em dia o comércio vende muitos aparelhos eletrônicos, que são o que a gente entende como bens duráveis. E são mais recorrentes. E são os mais recorrentes de dar problema. Você vai ter que ter uma prova, um laudo técnico que comprove que aquilo era um vício oculto, ou seja, que o dano não se originou do mau uso do produto, mas sim, desde a fabricação, esse defeito estava latente, estava escondido dentro do produto, esperando o momento certo de aparecer, de se manifestar. É um pouco difícil? É, mas você não pode abrir mão do seu direito apenas por causa da dificuldade. Como nós já dissemos antes, o consumidor é hipossuficiente. Normalmente, em alguns casos, basta você alegar o vício oculto que a empresa terá que provar que o vício não era oculto. É claro que convém, se for possível, se você tiver um técnico de sua confiança, habilitado, capacitado, que ele faça uma análise do produto. E por que é difícil você provar isso? Porque nós sabemos que tanto tem a má-fé da empresa, como também tem alguns consumidores que nem sempre agem dentro da lei, vamos dizer assim. Alguns produtos como celulares, que você carrega para cima e para baixo, derrubar no chão, derrubar um líquido, pode ocasionar o defeito. Então o produto era funcional e você causou defeito. Em outros casos, não. O produto veio com aquele defeito, por exemplo, numa placa, um circuito eletroeletrônico dentro dele, e depois de 1 ano e 1 dia, igual foi o nosso caso, parou de funcionar. Ele ia deixar de funcionar mesmo se ele tivesse ficado guardado na fábrica. Ou mesmo se ele tivesse sido ligado e desligado do jeito que manda o manual. Aí, nesse caso, a pessoa vai ter que entrar com a ação e brigar para provar o vício oculto. É uma situação um pouco mais difícil, por causa da prova, não por causa do direito. Relembramos que o direito a pessoa tem. O problema é provar esse direito. Mas ela não deve desistir. Ela deve tentar. E como eu disse, como tem a inversão do ônus da prova, alegue o vício oculto. Vamos deixar que a empresa prove que não foi. E aguardar a decisão do judiciário sobre a questão em si. Tá certo então. Doutor Renan, nós vamos fazer um pequenino intervalo e o Câmara Cidadania volta já já. Um instante só.
Maria dirige a sua empresa. Joana conseguiu sua casa própria. Teresa deu um basta à violência que sofria em casa. Marcela está escrevendo seu futuro. Cada vez mais as mulheres transformam sua realidade e conquistam dignidade e qualidade de vida. Esse é o Brasil que dá certo para brasileiros e brasileiras. Governo Federal. Estamos de volta com Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Hoje, entrevistando o jovem advogado Renan Gomide, que está discorrendo sobre direitos do consumidor. Doutor, há relatos de que as lojas não estão se responsabilizando pelos defeitos encontrados e empurrando o consumidor para as assistências técnicas. O que fazer nesses casos, doutor? De novo, infelizmente, essa é uma verdade. As violações ao direito do consumidor, elas acontecem diariamente. E agora, um puxãozinho de orelha no consumidor. Acontece muitas vezes porque o consumidor não tem o conhecimento dos seus direitos. Nesse caso, o código estabelece que o responsável por algum vício, por algum erro, por algum defeito no serviço ou no produto prestado, no serviço prestado no produto vendido, é de toda a cadeia produtiva. Isso quer dizer o quê? Da empresa que produziu, da empresa que vendeu, de um eventual terceiro que intermediou essa venda entre a empresa que produziu, a empresa que está vendendo e a pessoa chegar na tua casa para vender. Então, toda a cadeia produtiva tem a responsabilidade para indenizar o consumidor. O que as lojas às vezes fazem? Não. Você comprou um celular da marca X ou um computador da marca X, vá atrás da assistência técnica da marca X. Isso é um absurdo. A loja é responsável pelo produto. Ela vai ter que trocar ou arrumar ou fazer o que ela conseguir para resolver o problema para o consumidor. Lembrando que eles têm 30 dias para fazer isso. Caso não consigam, a opção é do consumidor. Entre ficar com o produto com valor abatido por causa do defeito, trocar por um novo ou receber o dinheiro de volta. Mas, repisando, todo mundo tem responsabilidade, que vendeu, toda a cadeia produtiva, desde a pessoa que fabricou, a pessoa jurídica que fabricou o produto, quanto da grande loja. E em casos de grandes estabelecimentos, qualquer um dos estabelecimentos são vinculados. Lojas que possuem 4, 5, 6 estabelecimentos físicos na cidade, não é porque você comprou no estabelecimento A que os outros não vão ter, tá? Então eles têm que, mesmo porque é uma pessoa jurídica só, eles têm que responder pelo produto, eles têm que resolver o problema. E se empurrar você pela assistência técnica, você tem dois caminhos. Ou aceitar, porque eles também são responsáveis, ou não, brigar e falar que você quer que a loja resolva. Se ela não resolver, judiciário. Infelizmente. Ok. Doutor, nós vamos de novo mudar de assunto, dentro do direito do consumidor, lá nas ruas, doutor. Doutor, qual é o prazo para limpar o nome após o pagamento de uma dívida? O prazo para você limpar o nome, quando você tem um nome negativado ou sujo, como dizem popularmente por aí, é de 5 dias, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Esse prazo está previsto quando eles dizem que para alterar qualquer dado que esteja errado no cadastro, tem 5 dias úteis a empresa para fazer essa alteração. Infelizmente, nem sempre eles respeitam esse prazo. Eles falam que agora demorará, 10 dias. Mas a lei diz que em 5 dias úteis, a partir do momento que você já limpou o seu nome, embora não seja o termo correto, a partir do momento que você saldou sua dívida, que você não tem mais o nome com restrições, eles têm 5 dias úteis, frisa-se a parte úteis, para limpar o seu nome. Isso é assegurado por lei e, se for desrespeitado, você pode tomar alguma medida judicial cabível. Quer dizer, se o nome continuar sujo, cabe uma ação até eventual indenização. Porque é uma negativação. A partir daquele momento, se torna uma negativação indevida. Porque você pagou, até então você estava correto o seu nome ter restrição, mas pagou, e durante aquele prazo legal de 5 dias úteis, a empresa não retirou o teu nome do cadastro. Nós até brincamos que para colocar é online. Para retirar é via fax, telégrafo, sinal de fumaça, porque aí eles se preocupam muito em cobrar, mas depois em cumprir com a parte deles, nem sempre. Inclusive há casos, doutor, que a gente sabe que as pessoas às vezes ficam sem comprar algum bem e quando vão comprar, ficam surpresos por aparecer ainda um nome no cadastro. Normalmente, se o nome estiver no cadastro de forma indevida, tem entendido a vasta jurisprudência, que é a decisão dos tribunais, que a pessoa tem direito a uma indenização por dano moral.
Isso até mediante o tempo que ficou, né, doutor? Sim, o dano moral ele vai ser quantificado de acordo com os efeitos. Tá? Via de regra, se foi um prejuízo muito grande, teria que ser um dano moral um pouco maior. Nem sempre acontece. Mas o dano moral quase sempre é garantido nessas ocasiões. Doutor Renan, tem mais uma perguntinha para o senhor lá nas luzes. Vamos lá? As passagens aéreas e de ônibus podem ser trocadas ou canceladas? A primeira resposta eu diria que sim, a princípio sim. Por que eu falo a princípio? Porque elas podem ser trocadas desde que não tenha passado o prazo de validade, que eu iria falar agora. No caso das passagens aéreas, é uma situação mais delicada, mais complicada. Eu teria que ficar um bom tempo aqui falando sobre ela. Eu vou primeiro falar, dessa vez, exclusivamente da de ônibus. A de ônibus, interestadual, intermunicipal, até vamos dizer assim, internacional, elas têm uma validade de 1 ano, garantido pela lei. Isso quer dizer o quê? Que se em 1 ano você comprou para daqui 30 dias, se antes dessa viagem você resolver mudar, é seu direito de mudar o dia, a hora, de acordo, claro, com a disponibilidade da linha que você vai usar. Mas você não é obrigado a ficar com aquele horário fixo se acontecer algum imprevisto. Tá? Você tem o direito de chegar na empresa de ônibus, no caso, e pedir a troca. Só para pincelar por cima, na aérea, via de regra também, mas a aérea tem alguns pormenores que devem ser melhores detalhados. De acordo com o tempo aqui é um pouco escasso, eu não vou adentrar muito nesse tema no momento. O que é vício de qualidade e vício de quantidade? Quem responde por esses vícios? Vamos lá, são 2 vícios do produto, que pode ou não ser oculto. Vício de quantidade é quando você compra um produto normalmente que tem uma determinada quantidade. Eu vou comprar um pacote de meias. Está escrito na embalagem 5 meias. Vem 3. É um vício de quantidade. Não vê a quantidade ofertada. Compra um pacote de bolacha. Normalmente é em peso, mas vamos supor que no pacote tem escrito 15 bolachas ou 15 bombons. Vem 13, vem 12. Então, não está aquilo que foi anunciado, aquilo que foi vendido. Acontece, às vezes, em promoções daquele pague 4 e leve 5. Pode, por essas coisas são industriais, vinha algum vício, faltando um dos produtos colocados lá dentro. Você tem direito a reclamar? Tem direito a reclamar como qualquer vício no produto. Esse é o vício de quantidade. O vício de qualidade se caracteriza realmente pelos defeitos do produto em si. Você compra um produto, ele vem riscado, estragado, sem funcionar. A qualidade, vamos dizer assim, a essência dele foi danificada. Na quantidade, a essência não foi danificada. Foi danificado, vamos dizer assim, a oferta. Ofertaram X, mas não entregaram X. No outro não, é a qualidade. Ofertaram algo que era para fazer A, B e C, ele não faz A, B e C, ou faz, mas com defeitos. Ambos os casos são vícios do produto. O consumidor, você perguntou para quem ele pode reclamar, igual eu expliquei antes, para qualquer pessoa na cadeia produtiva. Seja produtor, seja fornecedor, revendedor, qualquer um, desde que o produto foi feito até chegar na sua mão, podem ter que responder pelo produto. Inclusive, eu não comentei isso antes, você pode entrar com ação contra todos. Tá? Não há necessidade, mas pode. Se for de interesse do consumidor, pode. Certo, doutor. O senhor falou no primeiro bloco de bens duráveis e não duráveis. Só uma pinceladinha na resposta. Vamos falar. Resumidamente, bens duráveis são aqueles que você tem uma expectativa de que eles irão ter um tempo maior de vida útil. Não quer dizer nem que eles vão ser imortais e nunca vão estragar, e nem também de que eles têm um prazo X de validade. Mas quer dizer que o uso contínuo e normal para qual ele foi criado dá uma expectativa de que ele irá durar durante um bom tempo. Maiores exemplos são produtos eletrônicos, automóveis, móveis, até um móvel mesmo adquirido. O bem durável, ele tem um tempo de vida útil. Normalmente, o mais citado de bens duráveis são alimentos. Quer dizer que o consumo normal daquele bem irá deteriorar ou destruir aquele bem. Nem sempre é só alimentos, mas a gente cita quase sempre com frequência alimentos, porque é o melhor exemplo para a pessoa visualizar o que é um bem durável de um bem não durável. Por isso que o prazo de garantia do bem não durável é 30 dias. E do bem durável são 90. Porque, como ele é durável, espera-se que pelo menos em 90 dias ele esteja intacto, inteiro. Enquanto que o não durável, 30 dias seria o razoável. Doutor, no dia em que as contas de telefone, internet, TV chegam, milhares de brasileiros ganham de brinde um desafio de QI, que nem mais os escolados vencem.
na maior parte das vezes, é aquela velha história, porque supera o combinado com o atendente da operadora ou prometido na propaganda. O que fazer? Primeira coisa que nós recomendamos a todos os consumidores que estão nos ouvindo, a gente fala muito para os nossos clientes, sempre guardem protocolos de atendimento. Via de regra, esses combinados com empresas de telefonia, com empresas de internet, são por telefone. É raro hoje em dia você se dirigir até a empresa para fazer a venda. Você faz por telefone. Então, guarde o protocolo de atendimento, onde foi combinado. Aquele protocolo irá vincular a empresa. Com esse protocolo em mão, você poderá amanhã questionar a empresa, dizendo, olha, eu contratei uma linha X com mais X de internet. Por que está vindo YZ? Detalhe, não aceite. Se ela cobrou R$10 a mais, o erro foi dela, não seu. Ela tem que descontar na próxima fatura esses R$10. Se não descontar, você tem o direito de entrar numa ação, uma ação no judiciário contra a empresa para reaver esses valores. A gente tem feito algumas pesquisas, doutor, e a gente nota que muitas pessoas que pagam planos de TV ou de internet, ou mesmo combo, são lesadas logo na primeira parcela, que não tem nada a ver com aquilo que foi combinado. A pessoa já deve procurar, ela deve pagar primeiro, é isso? Não, ela deve ligar, ela deve entrar em contato com a empresa. Se não for possível um acordo, ela não é obrigada a pagar aquilo não contratado. Ela já pode entrar direto com uma ação no judiciário para tentar resolver. Ela pode pagar só o que ela entende, embora as faturas não permitam isso normalmente, porque vem um valor fechado. Mas você pode depositar um valor em juízo e brigar perante o judiciário. Como esse caminho às vezes é um pouco mais trabalhoso, o que muitas pessoas preferem fazer? Pagam esse valor a mais e depois discutem no judiciário. Mesmo porque esse valor a mais, via de regra, a pessoa consegue pagar até em um mês. Só que não é porque ela consegue pagar que ela tem que se sujeitar. Porque os R$10 que veio a mais para você pode não ser muito. Mas para uma base de 1, 2, 3, 4 milhões de assinantes que a empresa tem, é o que ela ganha de lucro líquido sem ter nenhum trabalho e sem ter feito o serviço bem prestado, sem ter vendido efetivamente aquilo para você. Então você tem que reclamar. Talvez, doutor, esse seja um tema para a gente realizar um programa específico, não é? Sobre televisão, sobre telefonia, enfim. Dá tema para conversar mais de uma hora só sobre isso. Ok, doutor, infelizmente a gente já chegou ao final do programa. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e sua participação. Obrigado, Milton. Obrigado a todos daqui que estão com a gente e obrigado a vocês que estão assistindo. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.